Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live da saúde. Hoje vamos falar sobre metas, o quanto é desafiador estabelecer metas e objetivos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Pode me falar se você está me ouvindo, se está conseguindo me ver bem. Boa noite. Podem estar chegando, que hoje o assunto é bem legal para esse mês de janeiro, que são as metas e objetivos que a gente quer construir para nossa vida nesse novo ano. Amanda, tá? Eu vi que vocês mandaram a solicitação. Ah, tá entrando. Olá, boa noite, Elaine. Boa noite, tá? Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia? Graças a Deus, tudo bem. Firme e forte aqui para as nossas lives de quinta. Não tô conseguindo aceitar a Amanda. Amanda, tenta mais. Deixa eu ver aqui agora. Agora Se vai dar certo. Deu certo. sim, apareceu. Que bom. Boa noite, meninas. Boa noite, queridas. Tô tentando colocar aqui uma mensagem, que é a mensagem da live, né? Metas reais. Não consegui colocar o nome para entrar. Conseguindo colocar a mensagem aqui, mas daqui a pouco deve funcionar. A internet dando aquele baile. Boa noite para vocês. Gratidão para a gente estar aqui mais uma vez, falando da live da saúde, né? Falando sobre metas. Vou deixar vocês chegarem, dar uma boa noite. Boa noite, pessoal. Tô feliz, mais uma live desse ano, né? Nossa live das metas reais, né? Dos nossos objetivos para 2025. A última live que a gente teve, eu, Tarsila Personal, Amanda Nutri, Elaine Terapeuta, e a gente falou sobre isso, né? Essa conquista do bem-estar e dos nossos sonhos, nossos objetivos para 2025. Ah, a Mandinha caiu. Daqui a pouco ela volta. Tava Eu, gravado. e eu acho que isso que é importante a gente trazer nesse início de ano. A gente vai falar bastante esse mês, mas nos próximos também, dessas metas realistas, né? Dessas nossas próximas conquistas. Então, eu acredito que é necessário a gente botar num papel, trazer as dúvidas aqui para essas lives, que a gente está aqui para tirar essas dúvidas, né? Dentro da nossa área da saúde. Então, de todos os perfis, tanto da parte dietética, né, da nutrição, como dos exercícios físicos, que a gente sempre tem alguma dúvida, e da parte emocional, né, da parte terapêutica. Então, a gente está aqui para retribuir esse amor, esse carinho que os nossos amigos aqui estão sempre participando com a gente. Espero que vocês gostem, sejam todos bem-vindos, quem entrar agora. E é isso. Que bom. Chegou na hora, Amanda. Ai, gente, não sei Eu tinha como você travado. me derrubou aqui. Bom, gente, boa noite. Também tô super feliz a gente ter pensado também nesse tema, que casa muito com o que a gente falou da virada de chave para 2025, né? E que a palavra do ano é bem-estar. Então, eu sei que no fim a gente acaba chegando, né, ali nessa palavra, seja qual for o lado ou meio, pensando em emagrecimento, mudança de composição corporal, pensando em questões de saúde em níveis bioquímicos mesmo, né, do tipo olhar exames, algo nesse sentido. E a gente sabe que chega o começo do ano, fica todo mundo desesperado, pensando, nossa, eu gerei super em festa, preciso emagrecer. E a gente fala, pera, vamos pensar com clareza nas metas e a importância de a gente estabelecer isso para a gente não sair pegando caminhos que não fazem sentido, né? Ou caminhos que vão tomar muito nosso tempo e em algum momento vão fazer a gente até regredir, né, naquilo que a gente acredita que seja o mais importante para nossa vida, que é pensar em saúde e bem-estar também no longo prazo. Então, acredito que essa live assim vai ser talvez ali transformadora, né, para muita gente e muito informativa também, porque acho que a partir daí a gente também vai conseguir pensar em outras questões. É muito interessante, né? Quando o ano começa, a gente traz. Muitos fazem até no papel, né? O que eu quero emagrecer, a casa que eu quero ter, aquelas contas que eu não quero ter mais, as viagens que eu quero fazer.
Então, colocar isso no papel e colocar no dia a dia tem uma grande distância, né? Muitas vezes tem sonhos que vieram de 2023, passou por 2024 e ainda chega aqui em 2025 para ser realizado. E aí, trazendo essas metas reais para a vida, né? Não só para o corpo, para a vida, o quanto que é desafiador, né? Você entender que a meta ela não precisa ser algo tão distante de si, mas aquele passo a passo da construção é o que faz todo sentido, né? Então, o quanto que é desafiador para as pessoas que chegam para vocês, tanto na alimentação, que a alimentação eu sei que é uma grande dificuldade para muitos, né? E na atividade física, o quanto que é desafiador para mostrar para a pessoa a importância de ter essas metas reais? Olha, é bem desafiador mesmo. Para mim, chega muita gente que quer emagrecer às vezes 20, 30 quilos, 15 quilos, o mínimo assim, 5 quilos, né? Ah, vamos emagrecer, eu quero emagrecer isso tudo esse ano, né? Tem umas metas um pouco mais curtas. Dentro dessa logística toda, né, de como a gente vai colocar essas metas, eu monto todo um programa sempre, um planejamento. Eu acho que o planejamento é uma palavra muito importante para as metas. Então, você vai planejar esse passo a passo aonde você quer chegar. A primeira coisa, tem que identificar a meta. Quando a pessoa chega para mim falando, ah, quero emagrecer 20 quilos, eu falo, calma, isso não é uma meta. É um projeto de vida, mas não é uma meta. Eu acho que a gente tem que começar a olhar muito para dentro, né? Essas metas muito simples, que emagrecer é uma coisa fácil, mas engordar tudo de novo também é fácil. Então, a meta não pode ser rasa, né? Tipo, quero emagrecer. Ok, você precisa ter saúde. Quais são os aspectos que a gente tem que olhar desse emagrecimento, né? Então, é o sedentarismo, é um colesterol que está alterado. Aí, essas pequenas metas que eu costumo preencher para os meus alunos, para os meus amigos e todo mundo que passa por aqui, essas pequenas metas têm esses projetos. Então, dentro desse emagrecimento, que é uma coisa grande, né? Às vezes 20 quilos, 30 quilos, 5 quilos, essa coisa grande, são essas pequenas coisinhas pequenas, né? Esses pequenos metas reais vão trazer esses benefícios. Então, por exemplo, eu preciso emagrecer porque eu quero ter uma qualidade de vida melhor. Eu quero melhorar meu colesterol, que eu sei que colesterol alto é perigoso. Então, a gente começa com as pequenas mudanças. Ah, então tá. Quanto você faz de exercício? Ah, não faço nada de exercício, estou totalmente sedentário. E aí a gente começa a programar essa composição para chegar naquela meta. E aí eu vou passar várias dicasinhas aqui hoje para a gente chegar lá. Nossa, sim, e até aproveitando o gancho do que a Tal falou, né? Às vezes as pessoas chegam e elas se perguntam na consulta, né? Qual que é o seu objetivo? Né? E aí, quero emagrecer. Daí, mas eu preciso perder tanto de peso. Não, ela já tem até um número pronto do que ela quer. Tudo bem que quando a gente vai falar de meta, a gente tem que ter algo específico, né? Então, pelo menos ter uma especificidade ali do número. Mas, como a Tá falou, a gente fica com uma meta muito rasa, porque tudo aquilo que acontece no longo prazo e a mudança de composição corporal e o emagrecimento demandam tempo para acontecer, acaba se perdendo, né, nesse tempo se a gente não estabelece outros pilares em que a gente possa se recompensar ou visualizar o progresso. Então, isso que a Tá falou também de periodização é muito importante, porque nos curtos períodos ou as curtas metas, a gente vai se fortalecendo para chegar naquela meta mais longa, né? A metona, aquilo que a gente considerou ali que seria o grande, né? O que seria a chegada final. E principalmente quando a gente fala de emagrecimento, eu acho que existe uma certa pressa, né? E hoje a gente tem talvez assim, o meio que a gente vive, as redes sociais, os resultados que aparecem nas redes sociais. Então, a gente só vê aquilo de bate-pronto, a gente não sabe o quanto a pessoa passou, qual foi o processo, né? O tempo que isso levou. Isso faz a gente acreditar que isso é muito rápido. E como a Tá também disse, né? Pode acontecer um emagrecimento rápido, mas a volta, o reganho também é rápido, porque existem mecanismos fisiológicos que precisam estar adaptados ao processo de emagrecimento. A gente precisa ter ali um time para o corpo ir se acostumando com isso. Ao mesmo tempo, que a gente também precisa de um tempo para se adaptar às mudanças que a gente precisa fazer para chegar naquela meta. Então, existe um desafio muito grande mesmo, Elaine, na questão do estabelecimento de metas, porque às vezes a pessoa fica desanimada quando uma meta fica para muito longe, né, de tempo, e ao mesmo tempo ela tem dificuldade de enxergar a necessidade de se colocar metas curtas e de se
monitorar, né, acompanhar o andamento dessas metas. Ou então, quando ela tem essas metas de curto prazo e ela não engaja, ela fica, não, então deixa para depois, daqui a pouco eu vejo isso daqui, tem mais 30 dias, daqui mais 30 dias eu vou resolver. E aí ela vai postergando, né? Então tudo isso vira um mecanismo de autossabotagem. E aí eu falo até que a Bárbara tá trazendo aqui. Gente, minha mensagem não tá funcionando, não consigo escrever nada aqui. Mas eu tô vendo os comentários, que isso já é bom demais. A Bárbara tá falando aqui, organizar o tempo, acho que é o primordial no caso dela. E é isso que você tá falando, né? Quando você organiza o tempo, quando você tira um tempo para cuidar de você, se observar e fazer a mudança mesmo, esse já é o teu compromisso com a meta. Seja de ter a mudança. De repente você não sabe quanto que você precisa perder de massa corporal, você não sabe quanto que você está acima do peso. Você chegou aqui agora e você passou por algum médico e o médico falou assim, ó, você precisa cuidar de você. Ou você sentiu que seu corpo está tendo muitas dores e você fala para você assim, eu preciso fazer alguma coisa pelo meu corpo, além de tomar remédio. Então, é perceber a construção. Se o teu corpo chegou até aqui e precisa de remédio, ele está acima do peso, ele está inflamado. A construção para eliminar essas coisas é uma construção. Não é uma coisa que vai dar um salto. Então, quando a pessoa chega buscando só o emagrecimento, ela nem faz ideia do estrago que ela fez com esse peso a mais no corpo dela. Seja nas células, seja em todos os exames que ela possa fazer e perceber como está o colesterol, como é que está o sono, como é que está o emocional, porque, como a Tarsila trouxe no começo da live, é o olhar para dentro, né? A mudança que vem de dentro para fora. O que me fez engordar? O que me fez sentir dores? Eu tive uma vida onde eu me sobrecarreguei de tantas as coisas e hoje eu preciso sentir o meu corpo mais forte. A atividade física é o que pode trazer essa força. A alimentação mais consciente vai trazer essa força. Então, como construir isso no dia a dia? Fazer com que isso fique mais palpável e não com muita exigência, né? Pode ser pequenos passos de construção. Exato. Você sabe que você falando dessa meta um pouco mais longa, tal, isso me traz muito o pensamento que eu trago para todo mundo que está aqui, que é muito bacana, que é, por exemplo, eu quero emagrecer, mas nesse decorrer, muitas vezes, o aluno chega para mim e ele não emagrece aquela quantidade. Aí ele fica se questionando, poxa, eu não estou emagrecendo e tal. Mas a gente tem que ser sempre um plano B, que você olhe para esse plano B de dentro, né, por dentro, para ver quais são as melhorias. Aí eu chego para essa pessoa e falo assim, bom, você não emagreceu seus 20 quilos ainda. A gente está num caminho longo, você emagreceu só 2. Ainda tá longe. Porém, olha os níveis do seu colesterol como estão agora. Melhoraram? Melhoraram. Como está o índice glicêmico? Melhorou? Melhorou. Você está tendo mais dores? Estou tendo menos dores. Então, nós estamos no caminho. Então, sempre trazendo um olhar diferenciado, que eu chamo de plano B. Então, assim, o plano A, a gente está lá, que é aquela meta do emagrecimento do peso. Mas no decorrer, principalmente quem faz musculação, às vezes não emagrece tanto de cara. Vai emagrecendo e por causa da massa muscular, meio que mantém, perde até umas medidas, mas mantém um pouco do peso. E aí a pessoa fica irritada, começa, sabe, deixar de lado, não quero mais. Não, olhe para as outras pequenas metinhas que você criou com esse bem-estar, com essa meta grande. Então a ideia era emagrecer muito, porém você não emagreceu esse muito, mas você ganha qualidade de saúde, de vida. Então esse eu digo que é até um plano B. Então o plano A, que é o 20 quilos, não chegou, mas o plano B chegou, que foi melhora da pele, melhora do tônus muscular, tá mais forte, tem menos dores articulares. Uma pessoa mais forte tem menos dores. O corpo aguenta mais, a máquina corpo precisa disso. Então, esse olhar tem que estar preparado também. Então, se você não atingiu o seu plano ainda, a sua meta ainda, você tem as outras perspectivas dessa meta, da meta grande, que foi o que a Amanda falou. Nossa, sim, e eu acho que tem que estar muito claro também para a pessoa isso, né? Então, a hora que você vai desenhar a meta, você tem que olhar para ela e falar assim, tá bom, o carro-chefe, né, que a Tarsila chamou de plano A, é esse, eu, né, quero atingir esse nível de emagrecimento. E muitas vezes também a gente vai mostrando para a pessoa que o peso em si, sozinho, ele não dita muita coisa, né? Ele sozinho não tá ditando como é que tá realmente a saúde da tua musculatura, como é que tá ali as tuas articulações, seus níveis, né, séricos de glicose, né, de açúcar no sangue, de colesterol no sangue. Então a gente desconstrói ou desvincula a pessoa de uma meta 100% focada no peso, né?
E ajuda ela a entender que a meta ela é um pouquinho mais robusta, né? Ela é uma meta que a gente vai chegar, bem, né? Então a gente tem ali composição corporal para avaliar, tem todas essas questões que a Tarsila, né, descreveu super bem, da gente poder pensar em outras condições de melhoria, porque isso também vai trazendo a sensação de satisfação em seguir o processo. E por que eu falo que a meta tem que estar muito clara e específica? Porque se ela estiver rasa e ela não está específica, né, ela não tem essas condições que a gente falou do dia a dia, ou dessas melhorias que você também vai buscar, a chance de você ceder por uma outra recompensa mais rápida, ela é grande, né? Então, vou dar um exemplo também focado aqui no emagrecimento. Tô lá fazendo um déficit calórico, que é quando eu como menos do que eu gasto, né? Então, minha proposta era realmente, né, pensar no emagrecimento, ter uma meta que eu, né, construí ali, junto com o profissional, pensando, olha, eu tenho que perder tanto de gordura, ganhar tanto de massa muscular, e para isso eu tenho que seguir esse planejamento. E aí, se não tá muito claro isso pra mim, qualquer coisa que aparece, que pro meu cérebro é mais confortável e gostoso, eu vou ceder. E aí eu tô 1% a menos dentro do que eu queria ali no meu dia a dia, no meu passo a passo. Quando a meta tá muito clara pra você, você tem uma negociação com você mesmo na hora de fazer a escolha. Você não vai por impulso, você não vai só no instinto. Você olha e fala, opa, peraí. Mas por que eu tô fazendo uma escolha diferente hoje? Eu tô fazendo uma escolha diferente hoje porque o meu objetivo, dali, uma meta curta, 30 dias, é atingir tal passo dentro do que a gente programou de meta no emagrecimento, atingir tal passo em relação ao meu fortalecimento. É estar, por exemplo, pegando uma carga maior na academia. Então, se eu não fui, se eu faltei no treino, né, porque ficou mais gostoso eu ficar no meu sofazinho, vai ser menos evolução ali para eu poder acompanhar até chegar naquela meta que eu estabeleci. E a gente tem que ajustar isso também com relação ao tempo, né? Entenda, assim, não é pra gente também ficar pirado e se cobrando, neurótico na meta. Mas é muito importante que a gente tenha essa clareza e deixe muito específico. Então, se precisar, e é uma das coisas que eu também gosto de fazer com os pacientes, anota, a gente faz juntos esse mecanismo. A gente especifica a meta, a gente fala, olha, em quanto tempo dá pra fazer algo parecido com esse número, a gente deixa a meta palpável, ela não fica assim voando. Ah, esse ano de 2025 eu quero emagrecer 20 quilos. Como? Quando? Né? Como que a gente vai fazer até chegar lá? Então, se não tá específico, fica perdido. Anota e aí faça um balanço decisório. Para chegar nessa meta que é a grandona, que eu falei disso, quais coisas eu preciso fazer? Que benefícios eu tenho fazendo isso e o que eu vou perder fazendo isso. Porque às vezes a sensação que a gente tem no dia a dia, quando a gente está pensando nessa mudança de composição corporal, é que a gente está perdendo. Ai, nossa, eu não tô me divertindo. Ai, eu não tô bebendo. Ai, eu não tô podendo comer, sei lá, várias sobremesas. Então fica com uma sensação que tá uma super abdicação. E aí já até, vocês estão prolongando muito, Elaine, só para Não, pode concluir o continuar. raciocínio. Muito necessário Até isso. pra a gente não se boicotar, eu até peço para não ficar se pesando com muita frequência, porque senão a gente faz isso. Fez uma semana muito organizadinha, nananã, foi lá, tá fazendo musculação, como a Tá falou, pesou. Nossa, eu até ganhei 300 gramas. Ah, me sacrifiquei tanto, fiz exercício todos os dias. Ai, não quero mais. Vou jogar pro alto. Não vale a pena, não compensa. Cara, como que não compensa? Olha o tanto que a gente se organizou ali em rotina, em estrutura, qualidade do sono, qualidade da pele, intestino tá melhor, o cocô tá afundando. Olha o tanto de coisa que a gente melhorou. Então, assim, precisa ter esses mecanismos de metas específicas, com clareza e fazer balanços decisórios todos os dias. Isso a gente faz sem querer todas as vezes que a gente vai fazer uma escolha. Mas quando está consciente e a gente se força a fazer, a gente tem menos chance de perder o fio da meta. Vou pegar essas duas palavras, balanço decisório e consciente. É até um exame de consciência, fazendo todo dia, né? O que foi que eu fiz comigo hoje que me tornou melhor? O que foi que aconteceu no meu dia a dia que eu poderia ter feito melhor? E aí, trazendo essas respostas, no dia seguinte, o empenho é maior, porque você trouxe para você a análise daquele dia, o balanço daquele dia. E com isso você consegue perceber o que você pode fazer. Por exemplo, se teve um dia anterior foi o dia que você comeu a mais, o que você pode fazer nesse dia? Ir trabalhar a pé, de bicicleta, fazer algo diferente para que você tenha essa queima calórica. E isso é muito interessante, porque muitas vezes as pessoas fazem todo esse movimento, como a Amanda trouxe, fazem esse movimento de buscar essa evolução, de buscar essa transformação, mas quando ela chega na balança, ela põe o poder de tudo aquilo que ela fez na balança. E a balança, muitas vezes, ela atrapalha mesmo. Por quê?
Eu gosto muito, né? Eu levo para as pessoas que elas devem tirar foto delas. A comparação da evolução dela com ela mesma. Nem usar, eu quero ser igual fulano. Porque muita gente chega e fala que quer ser igual fulano, né? Você começa a buscar o seu autoconhecimento quando você começa a se comparar com você mesmo. Quando você começa a ver a sua transformação, a sua superação de limites. Então, quando você olha para você e você busca essa transformação, saindo das suas limitações, da zona de conforto, do sedentarismo, já é o caminho. Já é o caminho. E aí eu pego aquela palavra que a Bárbara trouxe, a Tá fez o comentário aqui. Organize. Coloque na agenda. Tem que ter na agenda o horário que você bebe água se você não tem o costume de carregar uma garrafinha. Tem que ter na agenda o teu horário de compromisso com a academia para você não burlar ele. Tem que ter, quando você não tem uma consciência alimentar, tem que ter um roteiro do que são os alimentos mais perfeitos para você adquirir agora, para mudar teu paladar, para você transformar a tua vida. Porque muitas vezes as pessoas chegam pra gente trazendo um resultado de exame onde o negócio, a água já bateu na bunda. Então, muitas vezes eu escuto uma pessoa, tem pessoas que chegam pra mim já com 60, 70 anos e falam assim, eu tô tomando vários remédios, eu percebi que tem doenças que eu não vou ficar com elas, elas vão continuar comigo. E o meu médico falou que eu tenho que começar a cuidar de mim, eu não sei nem por onde começar. Aí quando chega alguém assim, como fazer a transformação acontecer? Porque ela construiu uma vida durante 60 anos, durante 70 anos, fazendo daquele jeito. E aí eu trago a mesma coisa que eu falei na última live, né? E aprendeu com o pai, aprendeu com mãe, é uma coisa que está muito fechada dentro daquela caixinha. Então, para sair daquela caixinha, uma pessoa que tenha alimentação, que toda refeição tem que ter o pão, tem no café da manhã tem que ter o pão, exemplo do pão, né? Não sou inimiga do pão, também gosto de pão. Só que se você tem um diagnóstico que você precisa eliminar isso, porque o teu corpo está muito inflamado, nossa, é a mesma coisa para a pessoa, ela sente que está caminhando na vida com uma arma na cabeça, porque ela não pode comer aquilo mais. Quando tem o diagnóstico de diabetes, não pode mais comer algumas coisas. E para limpar esse paladar e limpar essa vida que você construiu, controle de televisão, pega o carro, vai ali, não tem um movimento com o corpo, como faz isso, gente? É difícil. É bem difícil. Essa mudança é muito difícil, ainda mais com pessoas que estão muito arraigadas, assim, com essa coisa do sedentarismo, dessa coisa familiar, social, que a Amanda falou. Muitas pessoas não querem abrir mão do seu social, de ir pro bar, né, do happy hour, de estar na festa com a família, de fazer aqueles churrascões com cerveja. Então, assim, muitas vezes você não está preparado para isso. E aí você tem que ficar entrando naquela redução de danos. Você vai, faz o negócio, estraga e volta para trás. Eu falo muito essa palavra dentro com os meus alunos, né? E eles já chegam às vezes falando na aula: professora, hoje é dia de redução de danos. Vamos fazer redução de danos. Que aí a gente faz um treino mais puxado, né? Mas não dá para viver assim. A mudança tem que vir de dentro. E essa mudança tem que acontecer com esses pequenos hábitos. Por exemplo, eu faço um happy hour. A gente pode se encontrar, fazer um happy hour. Mas eu não bebo. Eu bebo muita água, eu não tomo refrigerante, eu não como besterol. Ah, mas você não vai comer uma coxinha, aquele bolinho? Não, eu não como. Eu gosto de confraternizar, mas eu não preciso daquelas coisas que me fazem mal. Ah, mas você não come nada? Não essas coisas, porque elas me fazem mal. Eu tenho uma genética muito forte para diabetes. Eu tenho um problema muito grande genético para infarto. Então, minha mãe infartou. Ela tinha o colesterol muito alto, e apesar dela se cuidar. Ela se cuidava daquele jeito dela, mas se cuidava. Se ela praticasse exercício físico, talvez estaria conosco até hoje aqui. Então, assim, e minha mãe não gostava de remédios, então ela não controlava muito as coisas. Então, assim, ela não controlava com o exercício, mas também não tomava remédio, porque ela não gostava. Então, acabou dando no que deu. Porém, eu tenho essa consciência. Como eu tenho essa consciência, e falei, eu não quero isso pra mim, então eu vou cuidando de toda essa parte. A minha meta não é emagrecimento, mas é manter a minha saúde. Para mim, para minha família, meus filhos. Então, eu acho que a meta, além de tudo, de ser real, você tem que trazer esse emocional. Você quer continuar confraternizando? Sim. Porém, com saúde, ou um dia infartar lá no meio da confraternização, né? Ou ter um AVC no meio da confraternização, fumando um vape, fumando um cigarro. Então, assim, isso que a gente tem que ter, as escolhas, e dentro dessas escolhas, a mudança, o despertar. A gente tem falado muito nas nossas lives, o ano passado a gente falou muito sobre o despertar. E o despertar no ano de 2025, que a gente está agora, tem que acontecer. Não dá pra gente deixar pra lá. Eu vejo tanta gente ainda fumando vape.
Se tiver alguém aqui que fuma vape, ok, gente, mas vamos pensar um pouquinho mais, né? Vamos pesquisar, né? Entender quais são os Pesquisar. malefícios disso, né? Isso, não, e as pessoas acham que nunca vai acontecer. Que elas ficam nessa de falar, vamos fazer uma redução de dano aqui e ali, mas não é bem assim. Tem estragos que são tão grandes que a gente não tem mais como reduzir. Eu nunca gosto de falar isso, porque eu sempre, dentro da educação física, né, educação do físico, a gente sempre trabalha, mesmo a pessoa pode estar lá no fim da vida, a gente consegue ter um ganho, uma melhora, né? Na nutrição também é assim, na terapia também é assim. A gente sempre tem esperança e sempre tem melhora. Se você for a fundo mesmo nas pesquisas, nos estudos, eu tô com 90 anos, eu já não sirvo para nada, eu tô tomando um monte de remédio, não vou melhorar. Mentira, tem melhora. Então, se você começar a mudar os seus hábitos alimentares com 90 anos e começar a fazer exercício com 90 anos, você vai ter melhora de vida. Então, isso que a gente tem que despertar, esse despertar da consciência para essa informação. A gente tem tanta informação na internet, né, gente? Tanta informação aqui no Instagram, no YouTube. Só que se atentar às informações realmente importantes, né? Que hoje a gente precisa ter dentro de nós. Essa saúde para você ter uma qualidade de vida melhor, ter menos dor, ter o bem-estar tão esperado, ter o corpo desejado. É possível? É possível. Mesmo na menopausa? Mesmo na menopausa. Então, isso que eu quero sempre bater nessa tecla que eu acho que vale muito a pena. Acho que é isso mesmo. Principalmente quando a gente vai falar de fumo, né? Qualquer coisa que a gente fuma, que a gente inala dessa forma, né? E a gente leva para o pulmão, é cardiotóxico. Então, mesmo que seja algo que as pessoas falam, mas é, sei lá, medicinal, X, né? É cardiotóxico. Então, acho que vale, né? Fazer, como a Elaine fala, sempre um exame de consciência. Enquanto profissionais da saúde, a gente sempre vai incentivar a não fumar, né? Óbvio que é isso. A gente respeita a decisão de cada pessoa, porque todo mundo é livre para fazer suas escolhas, né? Todo mundo sabe ali, né? A partir de uma determinada idade, adulto, né? Com todas as informações que a gente tem, já sabe, já pode fazer algumas escolhas. E óbvio que, assim como a gente falou aqui de estabelecimento de metas, né? Parar de fumar também não é uma tarefa fácil. Né? E aí entra em um ponto que eu até quero trazer para o que a Bárbara comentou, que ela falou que ela se pesa todos os dias, que é um jeito dela talvez ali controlar, que ela tenta não passar de determinado peso, né? É sobre a questão do 880. Tem pessoas que, tendo essa visão um pouco mais radical, um pouco mais severa, essa cobrança um pouquinho mais intensa, funciona melhor. Enquanto outras, com uma cobrança muito intensa, espana no meio do caminho, né? Tipo aquela torneirinha que você fica apertando, apertando, apertando e daqui a pouco ela não fecha mais. Então, é muito importante a gente também respeitar essa funcionalidade da pessoa, como que o comportamento dela é condicionado e como ela funciona. Então, para algumas pessoas, a balança ela vai servir como esse incentivador, né? Ou um controle, ou a sensação boa de ter esse controle. Mas tem que tomar um certo cuidado, porque é uma linha muito tênue até você, né? De repente, né, também se criticar demais por um peso que, na verdade, pode ser um pouco mais de massa muscular, ou pode ser por uma hidratação que ficou diferente num dia ou no outro, né? E o mesmo vale para a questão do cigarro, né? Tem pessoas que falam, eu não vou conseguir parar só se for de uma vez. Então, parei de uma vez. E aí fica em abstinência, com dificuldade, enquanto para outras pessoas fazer gradativo ali é um pouco mais interessante. Então eu diria que a balança, ela tem também esse caminho. Você não precisa pesar todos os dias, por exemplo, lá que você gosta de ter esse controle, talvez ali uma vez por semana, porque a variação do dia, ela é grande, né? Então você acorda, sei lá, com quase 1 quilo a menos do que você vai dormir, né? Porque a gente tem ingestão de líquidos, a fabricação, né, das nossas fezes ali no intestino, tem produção de gases, a gente tem o volume de comida que foi ingerido, então tem vários fatores ali que interferem. Está de TPM, então o peso também pode aumentar, porque faz uma retenção maior. Então se você tem, assim, menos, talvez ali, apego a uma oscilação, pelo menos uma margem de oscilação, acho que dá pra fazer isso e tentar fazer uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. A Mônica até falou que ela detesta, realmente, gente, quando ela vai na consulta, nem pesar ela quer. Eu vou te falar que eu não sou fã da balança, não. É porque, uma assim, luta. até a balança te coloca no automático. Que nem você subir todo dia na balança e achar que a balança que tem que falar pra você como tá teu corpo, já é uma certa ilusão. Porque a gente tem que conhecer o nosso corpo, a gente tem que sentir quando você fica de pé, se você fica tonta, se você não fica, se você percebe como está a tua postura, porque vai passando o tempo, a gente perde massa muscular, perde massa óssea, perde muita coisa. Então você tem que se perceber além do peso. Então,
nem algumas pessoas trouxeram aqui que precisa fortalecer partes do corpo. Essa parte do teu corpo, ela ajuda você a ter um joelho mais forte, ela ajuda você a ter uma postura melhor. Então, entender que o fortalecimento corporal, esse reconhecimento desse templo que Deus te deu, que é o teu corpo, para você cuidar dele, é uma responsabilidade tua. E aí eu trago também o que foi falado aqui. É difícil resistir quando você vai no happy hour, a força de vontade. A sua força de vontade, ela é o combustível da sua mudança. Se você se mantém dentro de um ambiente que não deixa você fazer o que você quer para a tua mudança, ou você tem que sair desse ambiente, deixar de fazer isso e buscar pessoas e ambientes que faz sentido com o que você está procurando. Porque muitas vezes quando a gente vai para um movimento de buscar ser mais saudável, Ai, derrubamos. aí, lindamente. Deixa eu colocar a Tarsila também. Mas eu só deixei lá salva. Daqui a pouco eu vou lá e faço o texto, porque senão eu ia perder o que a gente já tinha falado. Tá bom. Voltamos. Voltamos. Estávamos aqui respondendo a dificuldade, né, de ter uma vida social e como ter a força de vontade, né, resistir às tentações. Eu trago até uma dica de quando você vai para um lugar como esse, não ir de estômago vazio. Não sair na correria para poder fazer, né, um movimento de estar lá e não conseguir resistir. E levo para vocês essa pergunta que foi a Bárbara que trouxe naquela primeira parte da live. Como ter força de vontade e resistir uma vida social, não beber, não comer as porcarias que tem lá, fazendo escolhas mais conscientes e saudáveis. Você sabe que eu tenho alguns alunos que adoram os happy hours, acho que a maioria, né? E aí, um casal, eles treinam em casal. E eles certa vez me perguntaram, tá, o que a gente pode fazer no happy hour? O que a gente pode comer? Né? Aí a gente começou a analisar os cardápios dos lugares. Eu comecei a analisar. Olha, isso aqui é legal, isso aqui é legal. O horário, se for tal horário, pega isso aqui de entrada e depois come tal coisa. Então a gente ia lá na saladinha, no petisquinho mais saudável, que era com cenourinha, com uma maionesezinha caseira. E depois entrava com uma carne, uma proteína. Então, assim, para você não sair completamente do seu social, né? Porque com o tempo a gente vai se afastando mesmo. Eu percebo hoje, eu como mãe, sempre fui educadora física há muito tempo, então eu sempre meio que me distanciei. A minha filha perguntou uma coisa muito interessante hoje. Mamãe, você sabe jogar... Como que é o nome daquele jogo de cartas, meninas? Que é super famoso? Truco. Mamãe, você sabe jogar truco? Eu falei, filha, a mamãe nunca jogou truco. Por quê? A mamãe, mesmo na época da faculdade, que era a época do truco, a mamãe não ficava no bar, que é uma coisa comum. Porque a mamãe já fazia estágio de educação física. Eu já trabalhava na área quando eu entrei na faculdade. Aí ela ficou olhando, assim, eu falei assim, tudo bem, eu acho que é bacana essa parte social. Ela falou que estava aprendendo, os amigos estavam ensinando, ela é pequenininha ainda para isso. Aí eu falei, mas a mamãe não ficava no bar. Todo mundo ficava. Eu tenho meu grupo é enorme ainda da faculdade. Porém, eu não fazia isso. E todo mundo falava assim, a Tarsila não fica, ela não é social, brincava comigo. Mas até hoje eu sou um pouco de motivo de brincadeira quando nós nos reunimos. E as crianças vão, meu marido vai, e eles ficam ouvindo o que eu falava, o que eu contava. Às vezes ia lá nas notas, deixa eu ver, quem é essa aqui que tirou 10, assim, número aqui? Era eu. Mas eu me dedicava muito pro estudo, muito pro trabalho. E até hoje eu sou mais ou menos assim, neurótica, né? Mas é a minha meta. Faz sentido para você, né? Fazia sentido para mim. Então eu não ficava naquele ambiente. Então eu não sei jogar truco. Eu não sei chegar pif-paf, que eles falam pif-paf. Eu não sei jogar. Pif é fácil, a gente vai te ensinar. Então tá bom. Eu sei malemar aquele Uno. Mas assim, eu sei jogar basquete, vôlei, essas coisas eu sei, que eu gosto. Então, mas esses jogos de bar eu nunca aprendi, porque eu nunca fiquei. E eu nunca bebi. Então, assim, era aquela, que não bebe, Tarsila não bebe, pega água pra ela. Mas eu não deixava de ser social. Eu ficava lá um pouquinho com eles, eu brincava um pouquinho. A gente, quando era os movimentos da educação física, que são os ENAFs, os jogos, eu ia. Só que eu não participava dessa parte. Entendeu? Não era uma coisa religiosa, nada, era uma coisa minha, que eu não gostava. Tinha dor de cabeça, então eu não curtia isso. E eles respeitavam. Então, se as pessoas que você tá ali naquele social são verdadeiros amigos, eles vão te respeitar. E muitas vezes você, com essa mudança, vai trazer eles para você também. Vão ser movimentos mais saudáveis, com prática de atividade física. Hoje em dia tem muita gente se reunindo para jogar beach tênis.
né? Pra Para jogar correr. A vôlei. Bárbara, que está aqui na live, que trouxe essas perguntas todas, quando eu estava morando em São Paulo, a gente saía para ir jogar vôlei no sábado de manhã ou no domingo, em um bairro que eu não lembro aí o nome em São Paulo. Então, tipo assim, é uma escolha. Você Uma pode. delícia. E assim, então vamos dizer São Paulo, né? Tem tantas coisas para você fazer, tantas coisas para você fazer, que acaba você tendo um novo estilo mesmo. Exatamente. E eu acho que é isso. Eu acho que você tem que, aqui, por exemplo, dentro dos exercícios físicos, né? Como que eu posso traçar essas metas? Eu quero trazer um pouquinho aqui sobre isso, que é a minha especialidade. Então, chegam muitas pessoas sedentárias ou que treinam pouco. Como que a gente pode estipular, né? E estimular, além de estipular essa meta? Por exemplo, se você não faz nada, então comece fazendo alguma coisa que você sinta um pouquinho de prazer. Eu tive uma aluna que eu queria que ela caminhasse mais, né, para perder um pouco de peso e tal, mas ela não gostava de caminhar. Então eu trouxe a dança para ela. Porque a dança ela gostava de música, já tinha sido musicista, né, tocava instrumentos. Então a gente trouxe a música com uma forma lúdica de dança, né, de escutar e dançar, trazer ritmos. Dali a gente foi para caminhada. Então a gente faz um pouquinho de dança, um pouquinho de caminhada e fui negociando. Então essa meta foi atingida da caminhada. Depois dali, ela começou a ter prazer por caminhar e aí a meta maior era correr. Bora vai! Tá um baile hoje, hein? Não vou desistir, não. Vou não. Não quero perder o fio da meada. Então, Nossa. voltando para quem vai voltando aqui, eu vou voltar nesse assunto. Então, para essa meta da corrida, né? Então, muita gente chega para mim sem correr, nunca correu, ou já correu e não corre mais porque sente dores. Então, a gente faz um trabalho de base, claro, faz um trabalho com o peso do próprio corpo, faz um trabalho com elástico, faz um trabalho na musculação para ganho de massa muscular ali, para ter um pouco mais de consciência corporal para ir para a corrida. Mas a gente vai fazendo pequenas metas para chegar nessa corrida. Então, começa caminhando e correndo. A gente faz um HIIT na esteira. Então, corre 30 segundos, anda 30 segundos. Corre 30 segundos, anda 30 segundos. Depois a gente vai para um correr mais tempo. Então, corre 1 minuto e descansa 20 segundos só. Até a hora que você está correndo continuamente na esteira. Ou então na rua. Ou então na tua casa, né? Dentro da tua garagem. E aí depois a gente vai para uma meta maior. Então, para uma competição. Né? A gente vai se inscrever numa corrida de rua. E assim a gente vai fazendo esse protocolo para ir evoluindo. Então, essa meta é muito pegável, é muito alcançável, né? Então, eu tenho alunos que nunca correram, eu tenho alunos que têm problema de condromalácia patelar, que é um problema no joelho. Eu tenho alunos que têm problema de hérnia de disco, mas que é super recomendado a corrida, porque quanto mais impacto naquela região da hérnia, mais líquidos depois a gente faz entrar novamente naquela região. Então, tem muita gente que antigamente falava, não pode correr quem tem hérnia de disco. Na verdade, se a sua dor está controlada, o estímulo do impacto da corrida vai fazer com que pós-corrida, os líquidos que saem do disco, eles voltem com mais força. Então, você tem um disco mais complacente ali. E é muito interessante isso para quem tem hérnia de disco. Entendeu? Se está controlado, não tem problema nenhum. A gente pode correr. E até muito importante, muito válido para ter uma saúde melhor da coluna, tá? Então, mas tem todo um trabalho de base que a gente faz antes de tudo isso. E são essas pequenas metinhas. E os meus alunos, a maioria, já estão correndo. Pode ser de 70, 80, tem de 70, tem de 80, tem de 50, tem novinhos, tem uma de 13 que já está correndo. Então, assim, muito legal, vale a pena. Falando de corrida, né? Estamos aqui com a Amanda, nossa corredora, né? É verdade. Essa é A profissional. prova viva de que as metinhas funcionam, porque eu comecei correndo na pandemia, eu não conseguia fazer 2 quilômetros assim, contínuo, sem parar. E ano passado eu fiz minha primeira maratona, corri 42. Então, olha quão Maravilha. progressivo foi. Então, demorou 4 anos para eu conseguir fazer isso. Então, tempo, é uma graduação para eu conseguir fazer a maratona, né? Eu acho que é isso, eu acho que é um exemplo que também é muito factível, né? Que você falou, e palpável, a gente visualizar, né? A Bárbara até comentou aqui que ela tinha que voltar a treinar, né? Que ela parou faz 3 meses porque ela fez uma cirurgia, tá cheia de dores. Olha aí um case pra gente trabalhar metas de curto, médio e longo prazo, né? Exato, exato. Olha, Bárbara, você tem que voltar a treinar. 3 meses, o médico já liberou da cirurgia, então já tem que começar. Vai começar com os elásticos, peso do próprio corpo, ou então vai para academia de musculação, vai pegar os aparelhos que você pode trabalhar. E aí a gente vai começar, depende do teu objetivo. Qual é o seu objetivo? É só emagrecer? Ou é fazer uma corrida?
ou é fazer um esporte, porque tem alunos que eles têm metas de, por exemplo, ir para o jiu-jitsu. Eu quero começar a fazer jiu-jitsu, mas primeiro eu quero estar bem. Então a gente começa a fazer um preparo para depois ir para a aula. Ou ele começa na aula e começa com a graduação menor, claro, sempre a graduação branca, e vai subindo, e conforme vai subindo a gente vai melhorando essa performance. Então, assim, depende da tua meta, do teu objetivo. Qual é? Bota aqui para nós qual que é o teu objetivo. E dentro desse perfil de exercício, né? É só bumbum na nuca? Ah, então tá bom, vamos trabalhar isso daí. E aí a gente vai distinguir o que é melhor para você. Falta bem pouquinho, né? Essa live que teve 3 etapas, né? Amanda, traz aí a dica mais interessante para que as pessoas tenham também esse compromisso não só com o corpo, mas também com a alimentação, né, Amanda? Sim, que inclusive impacta bastante o corpo, né? Em vários sentidos. Então, o que a gente costuma estabelecer são metas curtas e factíveis, junto com a pessoa, né? Então, olha, faz uma leitura de como é que tá a sua rotina alimentar atual. Ó, percebo que eu bebo pouca água, eu não como vegetais, eu não tô comendo fruta, então minha meta curta é começar a incluir uma porção de fruta no dia. É começar a beber mais água no dia. Coloca lá a metinha no dia a dia. Pensa também que essa questão do emagrecimento vai levar tempo. Mas o tempo, ele também vai passar de qualquer forma. Se você agir, você vai aproveitar esse tempo. Se você não tomar nenhuma atitude, ele vai passar e você pode, inclusive, até piorar. Então, todas as vezes que você tiver incluindo essas pequenas metas no seu dia, você pensa, o tempo está passando e eu estou agindo. Então, esses 2 fatores vão contribuir para que eu chegue ali, pensando ali no emagrecimento, né? E pensando também no bem-estar do corpo. Eu falei disso, da água, e falei das frutas e dos vegetais, porque a gente sabe que é um dos desafios mais importantes para as pessoas no dia a dia hoje. Por conta da correria, a gente sabe que as pessoas têm dificuldade para cozinhar. Se não é por uma situação de tempo, às vezes não teve o hábito, não aprendeu em casa, perdeu esse negócio, então acaba comendo só fora de casa. Então, não faz escolhas. Às vezes se rotula como uma pessoa que não come isso. Eu não como isso, eu não como aquilo. E aí é o tempo de você tirar esse rótulo e se permitir experimentar, se permitir trocar o paladar. Mesmo que faça cara feia, não vai doer. É só experimentar. Então, tenta incluir aos poucos e daqui a pouco você já está com uma frequência maior. Quanto mais constante você é e mais frequente você mais o seu corpo aproveita esse estímulo. E aí, daqui a pouquinho, você já está com uma alimentação que está mais saudável e você começa a ir para uma meta um pouco mais específica, que é mexer nas porções. E aí você vai começar, opa, o que eu tenho que reduzir de porção aqui nas refeições principais? Que quantidade de proteína que eu preciso incluir aqui nas minhas refeições principais? E aí você vai fazendo algumas outras inclusões e reduzindo algumas coisas que a gente sabe que não são tão interessantes ali para a saúde. Sempre para quem está começando, a primeira questão, se você não tem um quadro de saúde comprometido, ao invés de pensar nas exclusões, pense nas inclusões. Porque isso vai tomar um espaço dentro da tua rotina alimentar que daqui a pouco não vai caber mais aquilo que, entre aspas, seria excluído em um primeiro momento. Então é mais fácil você tentar incluir alguma coisa do que você excluir alguma que já está habitual. E aí aos pouquinhos a gente vai estabelecendo isso. Mas pega um papel, uma caneta, ou usa o notebook, computador, celular mesmo, no note do celular, e coloca esse balanço decisório. Coisas que eu sei que eu preciso fazer ou incluir. Ou, para emagrecer, eu não sei o que eu tenho que fazer. Então, você precisa saber o caminho do que fazer para você poder estabelecer essas metas curtinhas. Aí você procura o profissional e manda bala nisso também. Mas anota, porque isso traz tanta clareza e vai te ajudar a fazer escolhas melhores. Então, se eu puder dar uma dica, começa pelas inclusões e aos pouquinhos, diariamente, você vai reforçando. Poxa, passou uma semana e o que eu consegui ser nota assim, melhor foi na hidratação. Ótimo. Reforça essa hidratação. Continua nela. Se compromete, né? Exato. Consegui diminuir o açúcar do café. Ótimo. Segue nesse café com menos açúcar, até você reduzir um pouco mais. Essas metinhas, gente, elas têm tanto poder na nossa vida, mas tanto poder. Então aproveitem, que acho que da parte de nutrição, que é o mais, eu acredito, tá, gente, que dentro do que eu vejo, talvez também pela minha bolha, né, por ser nutricionista, por acompanhar as pessoas no dia a dia, que seja mais desafiador, porque a gente passa o dia inteiro à mercê de comer, né? Então, você acorda, tem a ritual da manhã, tem o almoço, tem o lanche da tarde, tem o jantar. Então, as pessoas têm muita dificuldade em administrar metas quando isso está ligado à alimentação. Então, começa com isso, com as inclusões, metas pequenas,
e tenha clareza nas metas. Eu vou trazer até que você falou das frutas, dos vegetais, né? A Flávia também falou para aqui no, acho que foi na segunda parte da live, que o desafio dela é incluir as frutas na alimentação. A Bárbara falou aqui, entre outras pessoas que falaram, que está se sentindo como uma uva passa. Então, essa hidratação, essa alimentação mais viva, ela te ajuda você a sentir esse bem-estar na pele, no sono, em tudo. E eu até faço convite para quem tem essa dificuldade de ir através dos sucos. Eu tenho um e-book com sucos detox que você pode incluir através do suco. Que nem quando faz com criança. A criança não come alimentação, você vai lá embaixo ver a sopa e a criança toma a sopa com o que precisa de vegetais. O suco detox é isso também. Ah, eu não consigo comer couve. No suco detox você consegue. Você põe uma fruta que você gosta, você consegue. Então, corre lá na bio, clica no link e já começa a incluir isso para você no dia a dia. Tem esse compromisso. E buscar mesmo se comprometer com a mudança. Não deixar qualquer motivo fazer você desistir. Você nasceu para ser uma Ferrari. Para de andar como se fosse uma Brasília, que nem tem mais peça para isso. Verdade, verdade. Então, caminhe. Como é que é um eu realizado? Como é que é a Elaine realizada? A Elaine realizada é aquela que ela tem compromisso com ela, com o corpo, ela consegue meditar, ela consegue se alimentar direito, ela consegue programar uma viagem para daqui a 3 meses, ela não fica à mercê da rotina do dia a dia, ela busca não estar no automático. Então, quais são os compromissos que você quer para você? E se comprometer com isso, não esperar que o outro veja o teu valor e faça com que você mude. Não, é você que tem que olhar para você e ver seu valor. Exatamente. E uma coisa importante... Teoria não, viu, Bárbara? Põe na prática, né? Acho que você precisa passar pela nossa mentoria, porque você vai ver. Não é difícil construir esse novo eu, esse eu realizado. Exato. Agora, uma coisa importante da gente lembrar é que a gente está falando aqui separadamente, mas sempre trazendo isso para vocês, que são pilares unidos. Então, a Amandinha passou aqui as dicas das metas alimentares, eu passei as dicas dos exercícios, das metas dos exercícios, para chegar num fim. E a Elaine está falando toda essa parte emocional, terapêutica, mas uma coisa está ligada à outra. Não adianta você colocar todas as metinhas de alimentação e esquecer o exercício. Ou colocar todas as metinhas de exercício e esquecer a redução de estresse. Porque é muito difícil a redução de estresse. As pessoas hoje estão ligadas no automático. E o automático estressa o ser humano. Não dorme bem, não acorda bem, não faz a sua meditação, não consegue parar, desligar o cérebro, que é necessário para reparo de DNA. Principalmente reparo de memória, reparo cognitivo. Então, é necessário a gente parar desse estresse, dessa correria. E a terapêutica, a terapia, a meditação serve para isso. Então, não adianta colocar meta só de exercício, de musculação, nananã, e esquecer a alimentação, esquecer a água, esquecer a meditação, esquecer a redução do estresse. Então, a gente precisa colocar várias metinhas de várias coisas. E essas pequenas metinhas de várias coisas que vai chegar na tua metona máxima que a gente falou lá no começo. E uma coisa... Que é os 20 quilos. Ou que é correr uma maratona. Entendeu? Voltar a fazer uma atividade porque tá parada há 3 meses. E aí, eu vou pegar a Bárbara, que hoje aqui ela tá empolgada. Tô muito feliz com isso. Viu, Bárbara? Já mando um abraço gigante para você, para tua mãe, para todo mundo da família. A Bárbara, ela é inspiração. Esse Instagram dela é um Instagram de inspiração. Então, ela inspira as pessoas. Por que ela não se inspirar por ela mesma? Tá aí o convite. E eu faço esse convite para cada um de nós, para mim também. Por que eu não posso me inspirar por mim mesma? E eu tinha colocado aqui no papel uma coisa que eu queria falar, que era não se comparar, né? Não ficar buscando no feed a comparação com o outro. Olha para você no espelho e abençoa quem você é. Reconhece esse templo que você tem. Se você olha para o teu corpo e você não sente que ele tá do jeito que você quer, é você que vai lapidar. Não é ninguém não. É você que vai lapidar. Se você põe esse poder na mão do outro, você está numa grande ilusão que uma hora a doença vai bater na tua porta, a insônia vai bater na tua porta. Vai entrar algum desequilíbrio, seja emocional, uma depressão, uma ansiedade, vai entrar o desequilíbrio. E se esse desequilíbrio já existe, ele não precisa caminhar com você para sempre. Você não nasceu com ele. Então vamos olhar para você com mais valor. Eu assumo meu valor e vou seguir minha vida com este valor que eu coloco para mim. Não esperar que algo aconteça para que esse valor chegue. Exato. E uma coisa que eu li esses dias, eu tava um pouquinho triste, porque eu falei, ai, aconteceu algumas coisas no meu decorrer do dia, eu falei, ai, que tristeza, por que isso aconteceu? E eu abri uma parte, que eu tenho o Evangelho segundo o Espiritismo aqui em casa, abri, tenho vários, né, falar nisso. Aí eu abri, que eu falei, eu sempre quando tô muito estressada, ou com muito medo, com muita dor, eu abro
ou um livrinho, alguma coisa, eu abro uma leitura. Quando eu abri, apareceu uma fala de Paulo, falando assim, como se fosse: o que não te mata te fortalece. Então, todas as tribulações da vida vai forjar você uma fortaleza. Essa era a fala dele. Então, pense isso. Se você não está alcançando aquela meta, alguma coisa está tentando te tirar daquilo, do teu caminho, né, para aquele objetivo principal, pense que você está ficando mais forte. Né? Alguém que vai querer te derrubar, é um familiar que vai falar mal de você, mas você não está mais aqui nas festas, ou você está se cuidando demais. Sempre alguém vai querer te burlar. Então você vai lá e fica mais forte. E essa força vai te dar equilíbrio, vai te dar essa noção para que você alcance aquela meta maior. Ok? Espero que fique bem claro isso na cabecinha de todo mundo. Gratidão, gratidão a todos vocês que persistiram em continuar com a gente na live, porque a live caiu 2 vezes, né? Gratidão, Amanda, gratidão, Tarsila, por voltarem também, para a gente continuar esse assunto tão, tão bom, para levar as pessoas para um mundo tão legal dentro delas, né? Tanto dentro quanto fora. Estaremos aqui na próxima semana, na quarta-feira, porque quinta-feira não vai dar para fazer live, então vai ser na quarta-feira. Espero que vocês estejam aqui de volta. Se fez sentido e fez cair fichas para vocês do que a gente trouxe aqui, compartilhe essa live, compartilhe esse conhecimento para que as pessoas consigam ter mais saúde, né? E que elas pensem também em metas reais e que sejam factíveis, né? Eu acho que a nossa mensagem aí dessa live agora, né? Para fazer sentido com o despertar que a gente tanto, né, tenta promover aí ao longo desse nosso trabalho. E se ficou alguma dúvida, mandem para nós aqui no direct, que a gente vai estar com todo o coração aberto aqui, todo o nosso conhecimento para passar para vocês. Um grande beijo, uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe todos vocês. Boa noite. Até a semana que vem. Até!